Bom, torcedor vascaíno, é de fato desesperador. Mais uma vez que eu chego aqui num pós-jogo para falar sobre uma derrota do Vasco da Gama. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira. É a 11ª vez que eu chego num pós-jogo após uma partida do Vasco em Campeonato Brasileiro que eu venho falar aqui sobre uma derrota do nosso Vasco da Gama. E é claro, se torna algo repetitivo. Eu abrir um vídeo, falar que o Vasco não faz uma atuação ruim, mas perde o jogo. E hoje é incontestável, acredito eu, torcedor vascaíno, que o Vasco não fez um jogo ruim. Acabou de sair as estatísticas de Vasco da Gama e Corinthians. O Vasco chegou ao gol do Corinthians 23 vezes, enquanto o Corinthians chegou ao gol do Vasco da Gama apenas 12 vezes. Quase metade das vezes que o Vasco foi até o gol do Corinthians, o Corinthians foi ao gol do Vasco. Mas, torcedor vascaíno, hoje ficou claro, hoje ficou nítido, hoje ficou evidente como é importante ter no elenco peças que mudem o jogo. Como é importante ter dentro do elenco jogadores de qualidade. Como é importante ter no elenco atletas decisivos. E o Vasco, mesmo hoje novamente, assim como aconteceu contra a equipe do Atlético Paranaense nesse último domingo, assim como aconteceu contra a equipe do Cruzeiro lá naquele sábado ainda sob o comando do técnico William Batista, e assim como aconteceu em outras oportunidades do Campeonato Brasileiro, contra Palmeiras lá no início do Brasileirão ainda com Barbieri sob o comando técnico, e outras partidas, o Vasco joga bem, o Vasco compete. Mas, meus amigos, o fator decisivo pesa muito negativamente ao Vasco da Gama. O Vasco chegou diversas vezes. Sebastião Ferreira, reforço novo inclusive, que estreou hoje com a camisa do Vasco, não foi mal, mas perde um gol na cara. Talvez se tivéssemos um outro camisa 9 ali, naquela circunstância, naquela posição, hoje o Vasco poderia ter começado esse placar com 1-0 e de repente sairia da vitória, né, de dentro do Itaquera, da Neoquímica Arena. Talvez se contra o Atlético Paranaense tivéssemos um camisa 9 de qualidade, o Figueiredo, né, não teria perdido tantos gols, as chances criadas poderiam ter sido convertidas em gols e o Vasco não sairia perdendo. Então, torcedor, é chover no molhado. É falar tudo aquilo que a gente já vem falando. O Vasco mais uma vez perde por ter um elenco mal montado. O Vasco mais uma vez perde por não ter um diretor executivo com competência à frente desse cargo tão importante nesse processo de reconstrução do Vasco da Gama. E essa derrota hoje do Vasco tem um peso maior. Essa derrota hoje do Vasco da Gama tem um peso sim de rebaixamento. Na minha opinião, hoje, no dia 29 de julho, às 9h20 da noite, horário que eu estou gravando esse pós-jogo do Gigante, o Vasco está rebaixado à Série B do Campeonato Brasileiro. Vou torcer por uma permanência? Vou. Mas dado esse momento, eu como torcedor, eu como um apaixonado pelo Vasco da Gama, começo já a tentar encarar a realidade de uma maneira diferente para ir me acostumando. Não tomar uma pancada novamente com o quinto rebaixamento do Vasco da Gama. Já quero aceitar essa realidade, que hoje é que muito provavelmente iremos, infelizmente, novamente em 2024 disputar a Série B do Campeonato Brasileiro. E a gente tem que falar. Hoje o Vasco fez um bom jogo. Hoje vimos um Vasco sob o comando de um técnico de qualidade que é o Ramon Reudias. É inegável que hoje temos um treinador na beirada de campo. Mas as perguntas que nós aqui temos que fazer é: por que demorou tanto? Por que demorou tanto para tirar o Barbieri? Por que demorou tanto para mexer nessas janelas de transferências? Porque nessa semana 4 reforços foram anunciados. Os 4, dois já começaram jogando hoje. Com relação aos 3 que foram anunciados lá no início de julho, apenas um esteve em campo hoje, que foi o Gary Medel. Os outros 2, um não conta mais com o Ramon Reudias a sua presença, que é o Maicon, e o outro nem sequer relacionado foi, que se trata do atacante Serginho. Então, torcedor vascaíno, demorou. Paulo Brax demorou a tirar, né, o Barbieri, demorou a contratar um treinador, deixou o William Batista 3 partidas à frente do comando do Vasco. Dos 9 pontos disputados, o Vasco sob o William Batista conquistou apenas 3. Demorou na chegada do Ramon Reudias e demorou para contratar essa janela de transferências que seria tão importante. Hoje o Vasco tem pela frente apenas mais 20 partidas. 20 partidas pela frente. Ou, aliás, 22 partidas pela frente. Será que dá? Para mim não dá mais.
E se as críticas têm que ser feitas ao senhor Paulo Brax, tem que ser feita também à empresa norte-americana 777 Partners, que trabalho porco, trabalho ruim, trabalho nojento, que essa empresa norte-americana faz no comando do Vasco da Gama. É um absurdo. É um absurdo. O que hoje a empresa norte-americana coloca dentro do Vasco, faz dentro do Vasco, que um clube associativo, o Vasco da Gama associativo, não faria. Eu fui a favor da venda e eu acredito ainda que a SAF é sim o melhor caminho para muitos clubes do futebol brasileiro. Não o único, mas o melhor caminho. Olha o que está acontecendo com o Botafogo, olha o que está acontecendo com o Cruzeiro, olha o que aconteceu com o Coritiba após se tornar uma SAF, olha o que está acontecendo com o Bahia. Mas infelizmente a SAF do Vasco está errada. Tem coisa errada aí, tem angu nesse caroço, como é falado. Calma aí, cara. Quer fazer o torcedor vascaíno de quê? De bobo? De palhaço? Porque a gente tem que falar. Como o Vasco, como empresa, empresta dinheiro para uma outra empresa do conglomerado 777 que não tem absolutamente nada a ver com futebol. Que palhaçada é essa? Como o Vasco da Gama não consegue contratar atletas no início da janela de transferências? Como o Vasco deve a todos os jogadores que contratou. O Vasco estava devendo a Matheus Carvalho, o Vasco estava devendo a Pumita, o Vasco estava devendo a Capasso, o Vasco está devendo ainda a Jair, a São Paulo pelo Léo, a Corinthians pelo Lucas Piton. Então calma aí. Calma aí, a conta não está batendo. Para mim a conta hoje no Vasco da Gama não bate. Porque o Vasco em setembro do ano passado recebeu 120 milhões. O Vasco lá no início do ano passado, em agosto, recebeu 70 milhões de um aporte, um empréstimo ponte. Ou seja, no ano passado foram 190 milhões da empresa norte-americana. Nesse ano, já houve a venda do Andrei, já houve a venda do Pedro Raul, já houve a venda do Ignaldo. Valores que somados chegam a casa dos 110 milhões de reais. Então, de vendas e de aporte, são 300 milhões de reais no bolso do Vasco da Gama. Não parou por aí. O Vasco recebeu nessa última semana 42 milhões de reais de adiantamento da assinatura do contrato de TV com a Liga Forte Futebol. Não para por aí. Pois além desse contrato, o Vasco também tem dinheiro recebido por direitos de transmissão. O Vasco tem dinheiro recebido por patrocinadores. Então o que está acontecendo? Para onde está indo esse dinheiro? Mais de 300 milhões do Vasco da Gama. E a dívida não abate. A dívida não cai bruscamente. Então tem alguma coisa errada. Será que a 777 faz o aporte? Será que a 777 paga aquilo que fala que iria pagar? São situações que o torcedor vascaíno começa a entrar em contradição. E aí, meu amigo, se prepare, que a gente já tem que entrar num outro assunto. Eleição vem aí. A eleição do Vasco vem aí. E a gente, que queria tanto um Vasco pacificamente político, um Vasco pacificado politicamente, não teremos. Porque essa eleição vai ser uma loucura. E vocês pediram. Vocês que eu falo, vocês da empresa norte-americana 777 Partners, vocês pediram e agora sustentem a bronca. Que a quantidade de dirigente, de político que eu falo, tem que sim ser assim, que vai tentar abrir esse contrato, vai tentar mexer nesse vespeiro, não vai ser pouco não, vai ser muito. E tem que ser feito dessa maneira. Uma vergonha que vocês como empresa estão fazendo no Vasco da Gama. Fizeram no Genoa, fizeram no Hertha Berlim, rebaixaram vários clubes aí do seu conglomerado. E a próxima vítima é o Vasco. 5º rebaixamento. O Vasco tem 5 rebaixamentos num período de espaço de tempo de 2008 para cá. De 15 anos, o Vasco tem 5 rebaixamentos. Uma média de a cada 3 anos o Vasco cai para a Série B do Campeonato Brasileiro. Isso é ridículo, isso é vergonhoso, isso é culpa de vocês. Jorge Salgado, que é a pior gestão da história do Vasco da Gama, 777 Partners, Luiz Melo demitido agora há pouco, aí vocês sobem ele para outro cargo. Paulo Brax, que ainda segue nessa posição de diretor executivo, sem ter feito absolutamente nada de benéfico à frente do Vasco. Então vocês são ridículos, vocês são vergonhosos naquilo que fazem, vocês são ruins naquilo que fazem. Hoje o Vasco, infelizmente, perde. Perde jogando bola, perde indo bem. Mas tudo é uma consequência. A gente fica por aqui. Não tem muito o que falar. Só tem que, a partir de agora, cobrar ainda mais. Porque se for para cair, que caia. Que caia não. Ou aliás, melhor dizendo, se for para cair, a gente vai cair, mas vai cair cobrando vocês. Vai cair pedindo a saída de vocês. Vai cair atirando em cima de vocês. Que a gente não vai deixar passar impune mais um rebaixamento do Vasco da Gama na mão de vocês que são fracos, ruins.
E se tiver treta aí, mutreta, nesse contrato, Jorge Salgado, Osório e toda a trupe, se preparem. O torcedor vascaíno não vai abaixar a cabeça. Uma vergonha. Mais uma derrota, dessa vez pro Corinthians em Itaquera. A gente fica por aqui. Esse foi o pós-jogo do Gigante. Desculpe, muito complicado, cara, muito difícil. E voltaremos amanhã com a Corda Vascão, é claro. Contamos com a presença de todos vocês. Vamos, se inscrevam, compartilhem. E saudações vascaínas.